Então vamos abrir em João 15:15. E à medida que você for encontrando, né, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esta palavra que acabamos de fazer, de ler na Tua palavra. Senhor, nos alegramos por poder ter a Bíblia como instrumento nas nossas mãos para podermos estudar o que o Senhor deseja para as nossas vidas. E neste momento, fizemos a leitura e agora pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco nesta noite, neste domingo, para que possamos aprender mais uma vez um pouco do tanto que o Senhor ainda tem a nos ensinar. Que nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que o Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento para entendermos o que o Senhor deseja nos ensinar. E que possamos colocar esse ensinamento em prática na nossa vida. E compartilhar com outras pessoas, falando o que o Senhor tem nos ensinado. Fala agora, Senhor. Usa, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Que ao falar, não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? Só a leitura do versículo já é perfeita e maravilhosa. Que Deus fala aqui que nós não somos mais servos, mas somos amigos. Isso é perfeito. Só por isso a gente já tem que glorificar e agradecer a Deus. O tema da mensagem de hoje é amigos de Deus. Esse é o tema de hoje, o que o Senhor vai nos ensinar. Nós iniciamos sendo criaturas de Deus. Deus nos criou. Então, tudo que foi criado por Deus é criação ou criatura dele. Quando é um ser vivente, seja um animal racional ou um animal irracional, é uma criatura de Deus. E todo o restante que é inanimado, que assim, a natureza, tal, assim, árvore, rios, é criação de Deus. Então, seja criatura ou criação, tudo é de Deus. Então, nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez. E quando Deus nos faz e nos forma, passamos de criatura para sermos servos de Deus. Quando nós nos apresentamos a Ele, e Ele passa a ser de fato o nosso Deus, o nosso Senhor. Então nós passamos a ser servos de Deus. Então, de criatura, vamos a ser servos. Mas quando nós nos entregamos a Deus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e deixamos que Ele nos guie, nós passamos a um grau mais elevado. Subimos mais um degrau do nosso relacionamento com Deus. Começamos como criatura, fomos para servos e agora, quando deixamos que Jesus realmente nos guie, seja o primeiro na nossa vida, nós passamos a ser amigos de Deus. Filhos de Deus. Porque o filho é amigo do seu pai e da sua mãe. E o seu pai e a sua mãe é seu amigo, é amigo do filho. Então, nós somos amigos e filhos de Deus. Mas tudo isso depende de cada um de nós. Do modo como nós vamos reagindo no dia a dia da nossa vida com Deus. Como vai sendo nossa vida? Se temos realmente uma intimidade, um relacionamento de pai e filho, de amigo com Deus. Porque o amigo é aquele em que você confia. O amigo mesmo, verdadeiro. É aquele que você conta os seus segredos. É aquele que você conta as suas falhas. É aquele que você grita por socorro quando precisa, que você se alegra junto quando está feliz. Ou seja, o amigo faz parte da sua vida. Deus tem sido seu amigo?
Você tem sido, ou melhor, a pergunta deve ser outra. Você tem sido amigo de Deus? Porque Ele sempre é nosso amigo. Agora, nós o deixamos ser nosso amigo? Nós somos amigos de Deus? Porque quando esse versículo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, o servo é aquele que cegamente obedece, mas não sabe dos segredos do Senhor. Não sabe do que o Senhor faz mesmo. Só sabe aquilo que o Senhor manda ele fazer. Fora disso, ele não sabe. Aí vem, mas tenho-vos chamados amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou seja, quando você está próximo a Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo falando. Quando você está próximo a Jesus, caminha nele, porque ele é o caminho. Está nele, porque ele é a verdade e a vida. Então, tudo o que Deus tem de intimidade com ele, ele vai nos ensinar para que tenhamos a mesma intimidade que ele tem com o Pai. E aí passamos a ser amigos de Deus. Isso é muito bonito, mas tudo depende de cada um de nós. Agora, pela fé, outra coisa, a Bíblia ainda fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, somos de Deus. E quem mexer com nós, conosco, ai daquele que mexer com o Filho de Deus. Então, nós temos a proteção de Deus, nós temos o apoio de Deus, nós temos a orientação de Deus, nós temos Deus conosco. E se temos Deus, nós somos maioria. Sem Deus não somos nada, mas com Ele somos maioria. E Ele vai nos ensinar hoje 6 lições. Essas lições a respeito da característica de um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é amigo de Deus. Então, nós vamos ver o que nós temos que ter na nossa vida, no nosso caráter, no nosso dia a dia, o que temos que fazer para que possamos, de fato, sermos amigos de Deus, verdadeiros cristãos. A primeira lição é a respeito do caráter. Então, a primeira característica marcante de um amigo de Deus, a primeira característica marcante de um verdadeiro cristão é o seu caráter. Muito bem. Que caráter é esse? O que é o caráter para que eu seja... O que caráter eu tenho que ter, melhor dizendo, para que eu seja considerado de fato um verdadeiro cristão, um amigo de Deus? O ser santo. Eu tenho que ter o caráter de santidade. Eu tenho que ser santo. E quando a Bíblia fala em santo, quando a Bíblia fala em santidade, ela está se referindo ao seu modo de ser e agir neste mundo. Ser santo significa ser separado. Separado do quê e para quê? Separado do mundo para Deus. Então, quando você está no mundo, mas não pertence a esse mundo, você não vive alegre pelas coisas que o mundo te oferece. Você não vive alegre, você não se satisfaz com o que o mundo lhe dá, o que as pessoas que estão no mundo lhe dão. Mas você se alegra verdadeiramente, se satisfaz com Jesus Cristo na sua vida. Com o que Ele proporciona, através, inclusive, às vezes, de pessoas. Mas Ele te proporciona. Você tem que pôr a fé e a confiança nele. A sua alegria tem que estar baseada nele. Então, o seu caráter tem que ser de santidade. Viver a cada dia da sua vida seguindo os mandamentos de Deus. Então, você lê a Bíblia todo dia e, através do Espírito Santo, ele vai te dando discernimento para que entenda o que você lê e aprende e colocar em prática na sua vida. Isso é ser santo. Você se separa da maldade, você foge do diabo, você foge do pecado, foge das transgressões. Acabamos, às vezes, caindo? Infelizmente, sim, porque somos fracos, mas lutamos para não cair. Mas quando caímos, nos arrependemos, pedimos perdão e não erramos mais. Isso é ser santo. Ser santo é não se acostumar com o pecado.
Ser santo é aquele que não se acostuma com a maldade. Porque muitas pessoas, às vezes, na vida, elas já estão tão no pecado, que o pecado já faz parte da vida dela, que ela acha tudo normal. Ela não acha que aquele pecado é um erro, que é um pecado. Então, isso não é ser santo, isso não é ter um caráter de santo. O caráter de santo é aquele que foge da aparência do mal. Segunda característica marcante do verdadeiro cristão, de um amigo de Deus, é a comunhão. Que comunhão? Ser amigo de Jesus. É como eu falei logo no início. Quem é o amigo? Aquele que você procura quando você está triste, quando você está feliz, precisando de alguma coisa, de uma orientação, de um ombro amigo. E você faz isso com Jesus? Você procura Jesus no seu dia a dia? Procura para contar para ele: Jesus, hoje o meu dia foi bom. Olha, eu fiz isso e te agradeço. Olha, foi ótimo, Jesus. Olha, Jesus, meu dia hoje não foi muito bom. Mas eu te dou graças porque cheguei até o fim dele e o Senhor esteve comigo. Você tem tido essa comunhão? Você tem tido essa comunhão com Deus? Com Jesus? Comunhão de conversar. Às vezes até a pessoa fala: essa mãe falando sozinha. Não, você não está falando sozinha. Você está falando com Deus. Eu falo muito sozinha. Então eu estou aqui em casa e estou falando. Mas estou falando com Deus. Eu não estou falando sozinha. Estou limpando a casa. Eu só não consigo fazer isso quando estou dando aula. Ainda estou falando com os alunos, né? Mas Deus está comigo. Eu sinto que Ele fica comigo. Mas você tem que ter comunhão, sentir a presença de Deus em qualquer lugar que você esteja. Sentir que Ele está com você. Então você tem que procurá-lo. Você procura? Então você tem comunhão com Deus. Terceira característica marcante de um verdadeiro cristão, de um amigo de Deus, é a sua experiência. Que experiência é essa? Né? A experiência que temos neste mundo. Temos que entender que somos peregrinos, que somos estrangeiros neste mundo. O que significa isso? Que estamos nele, mas não somos dele. Que a nossa permanência nesse mundo, ela é passageira. Que o que temos e o que somos não nos pertence. Pertence a Deus, que nos concedeu por um determinado tempo, enquanto estivermos nesse mundo. Mas tudo isso vai passar. Por isso que as pessoas sempre falam: quando você morrer, você não vai levar nada com você. E isso é uma verdade. Quando morremos, corpo físico, quando a nossa morte de corpo físico acontece, pode ver que só vai a pessoa. Não vai nenhum bem, nada com ela. Por quê? Porque é tudo passageiro. Somos peregrinos nesta terra. Por que somos peregrinos? Porque o nosso verdadeiro lar é lá em cima. Ao lado de Jesus, servindo a Deus, louvando com os anjos. Então nós somos estrangeiros nessa terra. E temos que ter essa experiência. Você tem essa experiência? Ou melhor dizendo, você tem essa consciência que você não faz parte desse mundo? Você está aqui por um tempo determinado, um tempo que Deus promete te conceder. Não sabemos quanto tempo, só Ele sabe. Alguns, tempo muito curto. Morrem ainda crianças. Outros morrem adolescentes. Outros morrem jovens. Outros morrem já adultos ou idosos, ou muito idosos. Existem pessoas que têm mais de 100 anos, mas outros muito jovens. Então nós não sabemos o tempo que Deus nos concede a ter neste mundo. Uma coisa certa: Ele é passageiro e todo mundo vai ter o seu fim. Agora, a eternidade, essa é para sempre. E qual a eternidade que nós vamos ter? Céu ou inferno? Depende de nós. Do que nós fazemos com a nossa experiência neste mundo. Por isso é importante que saibamos que somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Para que possamos ter uma postura, para que possamos ter uma experiência com Deus, para que a nossa verdadeira casa
seja a eternidade no céu, a vida eterna. Quarta lição. A característica marcante de um verdadeiro cristão, de um amigo de Deus, é a sua posição. Que posição é essa? Bom, primeiramente, nós sabemos que fomos criados para glorificar e exaltar a Deus, para que Ele seja o primeiro em nossa vida. Nascemos para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer a obra e a vontade de Deus. Então, falando disso, nós somos soldados de Cristo. Essa é a nossa posição. Quem está com Deus é soldado de Cristo. Então, nós temos que saber. E o que faz um soldado? O soldado obedece ao seu comandante. E o nosso comandante, o nosso general é Cristo. E nós, como soldados obedientes, temos que estar obedecendo às ordens do nosso comandante, obedecendo às ordens do nosso general, aquele que vai à nossa frente, e nós o seguimos, o copiamos e fazemos o que ele também faz. Então, nós temos que saber a nossa posição como soldados de Jesus Cristo. Quinta característica marcante de um verdadeiro cristão, de um amigo de Deus. Acende as luzes, Gabriela, por favor. As luzes, Gabriela. É a sua esperança. A quinta característica é a esperança. Que esperança é essa? A esperança de que dias melhores virão. A esperança de termos a vida eterna. A esperança de que realmente Jesus Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro que veio a este mundo, derramou o sangue precioso para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, porque isso foi prometido por Jesus, e se ficarmos com Ele, alcançarmos a coroa da vida, a vida eterna. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, tudo isso nos dá a esperança do quê? De sermos co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança junto a Deus. E se andarmos dessa forma, com Deus, com Jesus Cristo, aceitando Ele, então nós seremos co-herdeiro com Ele, porque Jesus Cristo é Filho de Deus e herdeiro de Deus. Os filhos não são herdeiros dos pais, mas nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós também passamos a ser filhos de Deus, amigos de Deus. E neste ponto nós também somos, então, co-herdeiros. Ou seja, somos herdeiros juntos com Cristo. E a nossa herança está lá no céu. E a sexta e última característica marcante de um amigo de Deus, de um verdadeiro cristão, é o seu parentesco. Que nós estamos falando desde o início da mensagem. Qual é o parentesco? Ser filho de Deus. Deus nos adota como filhos quando nós aceitamos o seu Filho como Senhor e Salvador de nossas vidas. Neste momento em que fazemos aquela oração de entrega da nossa vida, do nosso coração a Jesus, e dizemos a Ele: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Guia-me. Seja o meu condutor todos os dias. Esteja me ensinando, esteja me orientando, me dando discernimento, me ajude nas decisões. Neste momento, quando nós temos essa vida e aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus vai fazer tudo para nos ajudar. Tudo para nos conceder os desejos. Tudo para nos proteger. Que pai que, quando o seu filho pede um presente, ele não faz de tudo para conseguir dar aquele presente para o seu filho? É claro que o pai, quando eu falo pai, é pai e mãe. É claro que os pais vão fazer isso.
E se o filho for um filho desobediente, um filho que não está andando de acordo com os ensinamentos que o pai e a mãe dão, o pai não vai dar o presente, vai ensinar o filho que ele precisa se consertar, vai ensinar o filho o que ele precisa fazer para que possa alcançar esse presente. E Deus é a mesma coisa conosco. Quando nós pedimos algo e achamos que está demorando, será? Façamos uma autoavaliação. Será que não somos nós os culpados de não estarmos recebendo esse presente que pedimos a Deus? Será que não estamos em desobediência com Deus? Será que não estamos fazendo o que Deus de fato quer que façamos na nossa vida? E por isso Ele está guardando o nosso presente, nos ensinando para que possamos corrigir o nosso jeito de ser como filhos e então alcançarmos o presente que tanto almejamos, que tanto sonhamos e pedimos. Isso é uma coisa para a gente refletir, para a gente parar, pensar. Às vezes não é nada disso. Às vezes você não recebeu o presente ainda porque não é hora. Porque tudo é na hora de Deus. E Deus sabe o momento certo de lhe dar o presente. Mas às vezes está atrasando para receber por nossa própria culpa. Então, pensemos nisso, neste domingo, nesta noite. Vamos analisar essa questão. Mas o nosso parentesco, o parentesco daquele que está na presença de Deus e aceitou Jesus é ser filho de Deus. Então nós vimos aqui. E para que você seja um verdadeiro cristão, para que você seja de fato amigo de Deus, você tem que ser santo, você tem que ser amigo de Jesus, você tem que entender que é peregrino estrangeiro nesta terra, que você é um soldado de Cristo, que você é co-herdeiro com Cristo e que você é filho de Deus. Você precisa entender e agir dessa forma. Que o Espírito Santo possa ter falado com vocês nesse domingo, nesta noite, e que realmente essa mensagem possa fazer a diferença na sua vida. Medite, pratique, compartilhe também essa mensagem para outras pessoas, no seu meio de amigos, colegas, vizinhos, familiares, enfim, nas suas redes sociais, para que as pessoas possam também conhecer e saber o que elas têm que ser ou fazer para que sejam verdadeiros cristãos e amigos de Deus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada por nos ensinar como sermos amigos do Senhor. Obrigada por nos ensinar como ser verdadeiros cristãos. Que nós possamos ter aprendido, apreendido e coloquemos em prática na nossa vida. E nos abençoe a ser cada dia mais de acordo com o que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Estamos logo encerrando o culto. Que todos possam ter uma semana muito abençoada, muito vitoriosa. Que vocês escolham todos os presentes que Deus tem guardado para você e sua família. As promessas de Deus, ainda este ano, vão ser alcançadas por vocês. Em nome de Jesus. Terça e quinta nós temos os devocionais. Não deixe de assistir, de estudar alguns minutos durante a semana, compartilhar também. E logo nós estaremos aí chegando também ao final do ano, momento de reflexão, e sempre no final do ano a gente reflete mais. Então já comece desde já a fazer essa reflexão. No dia 1º de dezembro, nós vamos iniciar 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, 12 dias em dezembro pedindo que o ano de 2023 seja um ano abençoado. Já comece a orar por essa campanha. Vamos começar a orar e nos prepararmos também para estarmos por 12 dias orando, estudando e pedindo a bênção do Senhor para o próximo ano. Nós vamos agora encerrar, estaremos orando e impetrando a bênção. Pai querido, Pai amado, obrigada por estes momentos em que passamos na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Pedimos que a nossa noite seja uma noite muito abençoada de descanso e que a nossa semana, que se inicia hoje,
seja uma semana muito poderosa e abençoada. Que o Senhor alargue nossas fronteiras a partir dessa semana. Que o Senhor abra os nossos horizontes e os nossos caminhos. E que nós possamos, através da nossa vida, honrar o teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que nos cubra com teu sangue e coloque os anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda nossa família, guarda nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.